As transformações tecnológicas sempre exigiram o aperfeiçoamento de processos com o intuito de trazer ao cidadão a agilidade de trabalhos e avaliações desenvolvidas também pelos órgãos e poderes públicos, prevendo ser referência através de um projeto piloto e hoje ação comemorada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A palavra inovação reuniu na cidade de Caxias do Sul uma articulação de profissionais por uma equipe de 131 servidores dos 25 juizados da comarca do município. Tudo para a busca de um resultado: a primeira comarca a completar a digitalização dos processos físicos no Rio Grande do Sul. O processo de digitalização dos documentos físicos iniciou na comarca de Caxias do Sul, mesmo antes da contratação de uma empresa que faria o trabalho. Por isso, a administração do Tribunal de Justiça, magistrados, servidores e estagiários da 5ª Vara Civil já organizavam no próprio fórum a digitalização de documentos. De acordo com o gestor judiciário da 5ª Vara Civil da comarca de Caxias do Sul, Marlon Gabriel Santos de Sá, o processo de digitalização foi iniciado em 2020. No início da pandemia, o tribunal abriu a possibilidade da gente fazer a digitalização dos processos. Como a gente não estava podendo vir na unidade judiciária e nem prestar um atendimento de qualidade para as partes, a gente tinha então que teve que mais ou menos parar o serviço porque não poderia fazer as diligências físicas aqui. Só que alguns casos eram necessários vir, então tinha uma urgência de um alvará, um mandado, alguma coisa importante, tinha que vir aqui. Só eu estava vindo. Então o que aconteceu? Eu vinha, digitalizava para a gente poder fazer a movimentação no sistema eletrônico e todo mundo que estava em casa poderia também trabalhar. E aos poucos a gente foi digitalizando. Nós tínhamos uma quantidade bem elevada de processos. Na época nós tínhamos mais ou menos 10 mil processos na unidade, de pouca quantidade de processos eram já iniciados no processo eletrônico, que foi implantado em 2019 aqui na comarca, mas não era substancial, eram uns mais ou menos 1.500 processos, e os outros 8.500 era tudo físico ainda. Em junho de 2021 nós terminamos tudo, a gente digitalizou todos os processos da unidade, nós não tínhamos mais nenhum processo físico tramitando aqui. Muito além do que se pensava. Segundo Marlon, a 5ª Vara Civil foi a primeira unidade do interior do estado a concluir a digitalização dos processos. Tudo em virtude de uma grande união de esforços. Começamos pelos processos menos volumosos, que daí a gente conseguia mais número e produtividade e mais resultado para as partes. Posteriormente, a gente teve um auxílio da direção no foro na questão da quantidade de estagiários que estavam digitalizando. Eles cederam alguns estagiários que o tribunal tinha contratado. Foi feito uma unidade fora da 5ª Vara, então outros setores, assim, umas salas de audiência foram adaptadas para fazer digitalização só para isso, com impressoras para isso, digitalizadoras específicas para isso. E a gente começou então a produção em massa. Daí era uma quantidade bem alta de processos diários digitalizados. Então era cada dia um planejamento. Do braço ao corpo. Alusão à partida inicial através dos processos de digitalização da 5ª Vara Civil da comarca de Caxias do Sul, até o trabalho no restante do Poder Judiciário local. Uma empresa contratada a partir de 6 de setembro de 2021 iria seguir o caminho e objetivos postos no papel. Dos números, à resposta. Do início de setembro de 2021 até a conclusão, no final de abril deste ano, 2022, foram digitalizados 28.092 processos não sentenciados. Diretor do Fórum de Caxias do Sul no ano de 2021, o juiz João Pedro Cavalli foi o responsável em acompanhar o projeto de digitalização de documentos na comarca de Caxias. Feliz ao contar do objetivo alcançado, ele revela a contabilidade do número de folhas então digitalizadas até abril de 2022. 6.700.000 páginas. Foi então contratada pelo Tribunal de Justiça uma empresa, via licitação pública, para fazer essa digitalização. O estado foi dividido em 5 lotes. O lote que coube à nossa região aqui de Caxias do Sul, liderado por nós, por sermos a comarca de maior porte, né? Então foi quem recebeu a empresa por primeiro lugar. Esse trabalho da empresa veio se somar ao que já vinha sendo feito tanto pelos cartórios judiciais
como também pelos advogados que colaboravam nesse sentido. Com a conclusão, então, desses trabalhos, nós entregamos essa primazia de Caxias do Sul de ser a primeira comarca do Rio Grande do Sul com a digitalização 100% concluída. De acordo com o juiz, existe um ganho de tempo e a tramitação dos processos eletrônicos tem maior agilidade. A grande vantagem do processo eletrônico, para mim, a mais representativa de todas, é a agilização, porque a gente elimina na tramitação aquilo que se chamava de tempo morto do processo, em que ele permanecia num escaninho, numa prateleira, no cartório, no aguardo de uma movimentação. Que um servidor fosse lá e pegasse aquele papel fisicamente e se debruçasse sobre o processo e enfim, identificasse qual era a diligência a ser tomada e efetivamente cumprisse aquilo. Tá? Então, todo esse tempo ele é suprimido, porque a partir do momento em que o juiz assina um despacho, esse despacho já contém mecanismos do sistema informatizado para chegar à mesa do escritório do advogado. Questionado sobre o tempo que seria menor em relação à apreciação do assunto em vista do processo agora digitalizado, o juiz respondeu: cada caso é um caso. O que eu posso dizer é que a minha experiência pessoal revela, sim, 1/3 do tempo de tramitação. Um processo que demorava 3 anos para receber uma sentença, agora recebe em 1 ano. Um processo que demorava 9 meses, agora recebe em 3 meses. No próximo capítulo da série de reportagens Do Papel ao Digital, o depoimento de pessoas que precisaram da justiça e foram surpreendidas pela agilidade nos processos. Repórter Thales Armiliato. Se a agilidade aos processos com a digitalização já é observada, o que dizer então do fluxo de informações avaliadas com mais rapidez através dos operadores do direito? Quem analisa essa situação é a advogada especialista em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho e Direito Digital, doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. A coordenadora e professora de pós-graduação em Direito Previdenciário do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, afirma que essa digitalização facilitou muito o dia a dia do trabalho. Conforme ela, com a também digitalização dos processos, a desburocratização do andamento das ações foi um ato ganho. Eu percebo como advogada que a digitalização dos processos facilitou muito o dia a dia de trabalho. Além de nós estarmos falando de processos, no meu ponto de vista, como 75% mais rápidos no seu andamento, nós falamos também da desburocratização do andamento. Um escritório com processos ativos, antes da digitalização dos autos, tinha que ir todo dia ao fórum para verificar peças, fazer cópias, questionar andamento, enfim, tirar informações necessárias para o bom processo. Hoje em dia, com simples cliques, você resolve tudo do teu próprio escritório. Então, a gente às vezes nem precisa acionar servidores para buscar autos, para questionar andamento. A gente consegue resolver todas as nossas dúvidas numa simples análise no próprio sistema do processo eletrônico. E o cidadão, o que acha da aproximação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul através da comarca de Caxias do Sul, chegando aos 100% da digitalização dos processos? A reportagem ouviu alguns depoimentos e, na sua maioria, a satisfação já é alcançada. Estamos falando de quem precisa do Poder Judiciário. Um deles foi Diane Bridge, que afirma ser favorável à implantação imediata dos diferentes aperfeiçoamentos tecnológicos no trabalho da justiça, o que beneficia o cidadão e a sociedade. Participei de um processo de uso capião de um terreno que consta no meu nome. Eu acredito que essa parte da digitalização, ela vem para melhorar tanto para os outorgantes, para os outorgados. Ele, na verdade, diminui tempo. Então, isso é muito bom.
Também moradora de Caxias do Sul, Karine de Lima de Souza confessa que a novidade a pegou de surpresa em relação ao aprimoramento de recursos digitais também nos processos e documentos da comarca da cidade. Quando, segundo ela, muitos brasileiros já estão desanimados com o trabalho do serviço público. Ações como a do TJRS trazem esperança para que todas as questões jurídicas sejam decididas com mais rapidez, diante de processos ágeis e eficazes, auxiliados pela tecnologia e formas online. Eu achei que facilitou e agilizou muito todos os trâmites, justamente por se tratar de um processo de divórcio, mesmo que sendo um acordo entre ambas as partes. Acredito que a agilidade e praticidade que o processo online nos traz facilitou muito e me trouxe maior tranquilidade, sendo resolvido tudo com menos burocracia. E também por ser um processo de divórcio, né, é um momento um pouco tenso. Então, a forma online, ela nos traz maior tranquilidade para lidar com esse momento também, né? Conforme a presidente do Conselho de Administração, Planejamento e Gestão do TJRS, desembargadora Lisilena Esquifino Robles Ribeiro, que também preside o Comitê Executivo da Digitalização, a finalização dos serviços em Caxias do Sul está agilizando o andamento dos feitos em tramitação. Caxias do Sul foi a primeira comarca do estado do Rio Grande do Sul, de entrância final, a concluir o trabalho de digitalização. Mais de 70 mil processos foram digitalizados em Caxias. Outras 47 comarcas também finalizaram a digitalização do acervo físico. E no Rio Grande do Sul, hoje, 73% dos processos judiciais tramitam de forma eletrônica. Esse é um importante avanço para um juízo 100% digital, o que insere o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul em uma nova realidade, de maior agilidade e menor tempo de resposta. O processo vai tramitar de forma mais rápida, contando, por óbvio, com a tecnologia como grande aliada. No próximo capítulo da série Do Papel ao Digital, a opinião da desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e outros entrevistados. Repórter Thales Armilhato. Em evento simbólico, no dia 13 de maio deste ano, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, esteve no Fórum de Caxias para marcar oficialmente a entrega de 100% da digitalização dos processos na comarca. Conforme ela, a tão sonhada virtualização total da Justiça Gaúcha está cada vez mais próxima, andando a passos largos. A maior comarca do interior do nosso estado executou 100% do plano de digitalização estabelecido pela Corregedoria Geral da Justiça. A empresa contratada por licitação iniciou o trabalho em 6 de setembro de 2021, digitalizando 28.092 processos não sentenciados, número equivalente a 6.700.000 folhas. No total, mais de 70 mil processos de todas as classes e situações foram digitalizados pela empresa, pela própria comarca e por órgãos parceiros como o Ministério Público e também pela Defensoria Pública. Além, é claro, de advogados que compreenderam essa nobre missão e se engajaram conosco nesta parceria. Consideramos que a digitalização total em Caxias foi um símbolo do nosso projeto de judiciário totalmente digital, trazendo celeridade na tramitação, sempre com o intuito do aperfeiçoamento constante dos serviços prestados aos nossos jurisdicionados. Conforme a desembargadora, um plano está sendo seguido no Estado a fim de responder às exigências do próprio Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Ao todo, desde março de 2020, já foram digitalizados mais de 1.300.000 processos. A meta, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, refere, em dezembro de 2023, como prazo para o 100% digital.
Mas a nossa administração está firme no propósito e temos a expectativa do encerramento de todo o Estado até o final deste ano, ou, no máximo, no começo de 2023. Diante de um processo eletrônico estimulado e cobrado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em todas as comarcas, um judiciário mais próximo do cidadão. Mas também uma pergunta se levanta. E os brasileiros que não possuem um computador ou celular, os conhecidos excluídos digitais, estariam também excluídos dos novos processos digitais e online contemplados pela Justiça brasileira? A resposta chega com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dr. Alexandre Libonati. O processo eletrônico está efetivamente mais próximo do cidadão do que o processo físico. Embora se fale muito na questão dos excluídos digitais, pessoas que não têm acesso a um computador, a um celular, nós não podemos esquecer que esse mesmo excluído digital, ele também é excluído na jurisdição ordinária. Imaginemos uma pessoa que não disponha de dinheiro para pegar um ônibus para se deslocar para um fórum. Imaginemos um agricultor do interior do país que não tenha condições de pegar transporte e de se deslocar de sua cidade, onde não existe um fórum, até um centro maior, onde existe instalada uma unidade do Poder Judiciário. Esse mesmo cidadão, ele, além de excluído digital, ele também está excluído de ter acesso aos meios ordinários de jurisdição. Nós entendemos que o processo eletrônico ele está mais perto do cidadão, porque ainda que o sujeito não disponha de recursos para ter um computador ou ter um celular, é mais fácil e mais barato para esse cidadão se socorrer de um vizinho, de um parente. No próximo capítulo da série Do Papel ao Digital, o exemplo de Caxias é uma referência para o Estado e também para o Brasil. A frase é da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Repórter Thales Armiliato. Não existe trabalho fácil. Existe muito por fazer. A frase é da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, desembargadora Renata Gil de Alcântara Videira, titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. Segundo ela, a digitalização de processos no Brasil traz um novo olhar para o trabalho do Poder Judiciário. Ela recorda que uma pesquisa da própria associação sobre a transformação digital nas comarcas apontou o ganho e a eficácia da tecnologia junto ao Judiciário. A digitalização foi um processo muito importante para a aceleração do tempo de processo. A AMB realizou recentemente uma pesquisa sobre a transformação digital do Judiciário e essa pesquisa apontou os ganhos desse processo. A digitalização é anterior à pandemia, mas se acelerou nos últimos anos. O resultado foi o aumento de produtividade, que tem garantido a razoável duração do processo, que é um ditame da Constituição. Mas a gente ainda precisa avançar em muitas modalidades, localidades, sobretudo naquelas comarcas distantes dos grandes centros urbanos. É um desafio. Conforme a doutora Renata, a comarca de Caxias do Sul está de parabéns, pois se torna mais um dos tantos exemplos para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. A bem-sucedida experiência de Caxias do Sul, ela com certeza vai ser replicada em outras comarcas do estado e do país. Apesar das diferenças regionais, é possível que em outras localidades a gente alcance resultados semelhantes. O benefício maior é da população jurisdicionada, que vai contar com o judiciário pronto para responder aos desafios de uma sociedade cada vez mais conectada e que exige mais celeridade no tempo de processo. Não importa se é a capital ou se é uma comarca, o que importa é que o processo está acontecendo de uma forma acelerada e o Rio Grande do Sul deu essa grande corrida para estar conseguindo chegar a quase 100% de sua digitalização. Mas as mudanças no Fórum de Caxias do Sul não param por aí. A palavra-chave é inovação. Depois de ser a primeira de entrância final,
a concluir a digitalização dos processos, a comarca foi escolhida pela Corregedoria Geral da Justiça para dar início ao projeto de unificar o atendimento ao público. Instalada no dia 23 de maio, também deste ano, no térreo do Fórum, a Central de Atendimento do Público, CAP Total, conta com uma equipe de 6 servidores e 10 estagiários. De acordo com a atual diretora do Fórum, doutora Joseline Mirelle Pinzon de Vargas, o processo de inovação será uma constante, ganhando com isso a sociedade e todos que precisam da justiça. Nós já tínhamos aqui um centro de atendimento ao público, né, central de atendimento ao público, mas era para demandas específicas. Agora, com essa central de atendimento público total, não haverá mais a necessidade das partes e dos advogados se dirigirem para cada cartório para receber o atendimento acerca dos seus processos. Isso porque a gente, além de estar especializando esse serviço, nós, em verdade, não teremos mais esse atendimento de cartório, porque não haverão mais os cartórios, porque com o processo eletrônico, essas funções mais básicas, como juntar uma petição, numerar folha, encartar documentos, elas não são mais necessárias, é tudo automático pelo sistema. Esses servidores que atuavam nessas áreas, eles estão sendo redirecionados para a central de atendimento ao público, para os gabinetes e para outra central, que é a central de cumprimento cartorário, que vai ser quem vai fazer toda a atividade cartorária de cumprimento de processos, que antes era feito dentro das varas. Então serão 2 setores específicos que farão todo o andamento processual. Segundo a juíza, os atendimentos ligados à vara de execuções criminais e ao juizado da infância e juventude continuam nos respectivos cartórios. Ela também acrescenta que a própria OAB, Seção Caxias do Sul, entregou algumas reivindicações que já foram atendidas em relação ao CAP. A OAB, nos entregou uma carta com algumas reivindicações para a direção do foro e nós já atendemos alguns dos pleitos, entre eles a fixação de horário específico para atendimento dos advogados, que é das 12 às 13 horas e das 18 às 19 horas, além de ter um servidor específico destinado para o atendimento dos advogados nos demais horários. Eu entendo que esse novo formato, que ainda está, claro, numa fase de adaptação, ele está evoluindo muito bem. A gente está cada vez aprimorando mais, ajustando algumas coisas para poder melhorar esse atendimento, de forma que a gente está trazendo mais agilidade aos feitos e, com certeza, um feito mais ágil traz uma eficiência maior para os processos e é isso que os operadores do direito esperam. Para se ter uma ideia, somente na primeira semana do CAP foram realizados 422 atendimentos presenciais, 272 prestações de serviço no balcão virtual e 113 e-mails respondidos. Sobre a digitalização e da utilização dos processos eletrônicos pela comarca de Caxias do Sul, a diretora do Fórum de Caxias afirma que tudo beneficia não só a sociedade, mas os próprios profissionais que estão lotados em Caxias do Sul e em outras comarcas. E a questão da digitalização e da utilização dos processos eletrônicos pela comarca tem uma grande vantagem, que é o fato de que não somente os servidores que estão lotados nessa comarca podem atuar nos nossos processos. Atualmente, por exemplo, tem servidores de Porto Alegre e de outras comarcas que estão com o seu trabalho, com a sua meta do dia vencida já, que passam no resto do expediente a atuar nos processos de Caxias. Isso já está fazendo com que a gente tenha um giro de processos bem mais rápido. E a população em geral e os advogados vão ganhar muito com essa agilidade. Eu entendo que uma situação muito importante é essa aproximação do judiciário com a sociedade. A sociedade tem que saber o que o judiciário faz, tem que conhecer o nosso trabalho, a gente tem que se comunicar melhor com todos os setores da sociedade para dar transparência para o que a gente faz. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas conheçam o trabalho do judiciário. Série de reportagens, do papel ao digital. Repórter Thales Armilhato.